disso, eu queria trazer um assunto de muita importância também, no que diz respeito ao Covid e a doença ocupacional. Porque, Dr. Valmer, eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe, Dr. Valmer, ela tem um contrato de seguro, e nesse contrato de seguro, somente alberga as coberturas de invalidez por acidente e morte acidental. Não contempla nem morte natural, nem invalidez por doença. E Certo. várias seguradoras, elas estão indo para esse sentido. Por quê? Um acidente é algo mais improvável de acontecer. E a contrapartida do prêmio pode ser menor, correto? Correto. Então, o que acontece? Se a pessoa vier a falecer em virtude de Covid, a seguradora provavelmente não efetuará o pagamento da indenização se só cobertar essas coberturas, no caso, invalidez por acidente e morte acidental. Então, a gente chega ao seguinte questionamento. Poxa, então eles estão sem cobertura? Eles não vão os familiares não vão receber nenhum tipo de indenização? E aí que a gente começa a enaltecer uma tese que está sendo construída. Não existe nada pacificado, Dr. Valmer, mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer jurisprudência nesse sentido. O que acontece? A Covid ela pode ser enquadrada como doença ocupacional se ela preencher alguns requisitos. E como a gente já vem por várias lives, por várias vezes, eu já venho noticiando a seguinte consideração. Doença ocupacional se equipara a acidente para fins securitários. Portanto, se a gente consegue enquadrar a Covid como doença ocupacional, a gente consegue enquadrá-la na cobertura de invalidez por acidente. Então, aquele segurado que somente tem a cobertura de invalidez por acidente ou morte por acidente, se porventura a Covid foi enquadrada como doença ocupacional, essa pessoa consegue receber indenização. Obviamente, Dr. Valmer, que administrativamente a pessoa não vai conseguir o recebimento desse seguro. Por quê? Porque a seguradora tem como praxe indeferir o seguro em casos de doença ocupacional. É verdade. Não é, Dr. Valmer? É. Então, o que acontece? É como se fosse o cara crachá. Não sei se vocês estavam acostumados. É um comediante antigamente falava cara crachá, cara crachá. É o seguinte. Isso é da minha época, não, hein? Dr. Valmer. Então, cara crachá, por exemplo, vê que é doença ocupacional e indefere seguro. Vê que é doença ocupacional e indefere seguro. É o cara crachá, entendeu? Então é o seguinte, gente. Continuando. Então, administrativamente, provavelmente a seguradora vai sim indeferir o pagamento do seguro. Só que a gente pode, nesse sentido, a gente pode lançar mão do poder judiciário para fazer jurisprudência. Certo, Dr. Valmer? Certo, correto. No âmbito trabalhista e no âmbito previdenciário, a gente já possui algumas decisões nesse sentido. Igual eu disse, no âmbito securitário a gente não possui. Pesquisei em todos os tribunais, a gente não consegue enquadrar a Covid como doença ocupacional porque ainda não chegou nos tribunais a apreciação no que diz respeito a esse assunto. Só que no âmbito trabalhista e no âmbito previdenciário, a gente já possui sentença, a gente já possui algumas decisões nesse sentido. Nesse sentido, Dr. Valmer, para a gente conseguir configurar no âmbito trabalhista e previdenciário, por analogia para o direito securitário, a gente precisa de entender o seguinte: a doença ocupacional, ela tem que... a Covid, para ser considerada doença ocupacional, ela tem que ter encaixado em alguns requisitos. Dentre eles, a empresa ela tem que ter se isentado de algumas responsabilidades sanitárias, né, no âmbito civil, para poder se configurar a Covid. Então, por exemplo, deixou de exigir a máscara, deixou de exigir o gel, o álcool em gel, a temperatura, se poderia fazer trabalho home office, não foi feito, alguma coisa nesse sentido. Se a pessoa, se o interessado, ela faz a comprovação de que a empresa ou o local onde a pessoa está trabalhando não tomou os cuidados necessários, a gente pode sim configurar uma doença ocupacional. Eu acho importante passar essas explicações, mesmo sendo militares,
Porque pode ser que uma esposa venha a ser acometida de Covid, pode ser que uma filha, um sogro venha a ser acometido de Covid e que não está atuando não é militar, está atuando na área civil normal, entendeu? Certo. Então, é importante você, se você tiver alguém na família acometida de Covid, que peça para a empresa onde a pessoa trabalha instaurar o CAT. E se a empresa instaurar o CAT, aí já é meio caminho andado para você conseguir a indenização por invalidez por doença ou morte acidental. Entendeu? Por quê? O que é o CAT? O CAT é a comunicação de acidente de trabalho. Invalidez por acidente. Oi? Invalidez por acidente. Isso. O CAT vai ser a comunicação de acidente de trabalho, que é feito pela empresa. E se a pessoa tem esse CAT, é muito mais fácil na hora de pleitear a indenização judicialmente, configurar esse nexo entre a doença e o serviço e o trabalho realizado. Continuando, Dr. Valmer, a gente já viu circulando por aí que o STF decidiu que o coronavírus é uma doença ocupacional. Só que isso não é real, tá certo? É uma presunção de que há uma análise errada do que foi feito do que o STF decidiu. O STF fez o quê? O STF afastou a validade do artigo 29 da MP 927. E esse artigo 29, ele invertia a presunção de que o segurado ou a pessoa que pegou Covid, ele era obrigado a comprovar que a doença ocupacional ele pegou o Covid no âmbito do trabalho. Só que isso é uma coisa ilegal, né? A possibilidade prevista nesse artigo é uma exigência totalmente desvantajosa, tanto para o trabalhador na área trabalhista, quanto para no âmbito previdenciário, né, doutor Vão? Então, assim, o que o STF fez foi esclarecer que atividades definidas em leis como essenciais, a título de hospital, farmácia, mercados, transportes coletivos, serviços de entrega, entre outros que não podem ser paralisadas, essas atividades, sim, elas têm a presunção de ser consideradas como doenças ocupacionais. E sendo consideradas como doenças ocupacionais, eu reitero, a gente consegue enquadrá-la como uma invalidez por acidente ou uma morte acidental. Dr. Val, é importante também mencionar, que eu esqueci de falar, que tanto a morte acidental quanto a invalidez por acidente, elas correspondem ao dobro do valor para a morte natural e para a invalidez por doença. É isso mesmo. É muito interessante a gente saber que se você for acometido de doença ocupacional, você tem direito, sim, ao recebimento da invalidez por acidente e não por doença. Apesar do que a seguradora, ela contempla no seu rol, nas cláusulas contratuais, ela contempla o impedimento do pagamento de doença ocupacional. Tá certo? Então, esse é o tema para o nosso próximo, que a gente vai falar a seguir, sobre doença ocupacional, microtraumas e com causa. Algum apontamento, doutor Val? Não, pode seguir. Então, assim, igual eu disse para vocês, a gente vai ter que observar cada caso concreto no que diz respeito à configuração da doença ocupacional como Covid, certo? Não é todos os casos que vão ser aplicados, não. Além do que, doutor Val, essa MP, ela já caducou, ela não foi transformada não foi convertida em lei. Então, é cada caso concreto que vai ser analisado perante o Poder Judiciário.